Virginianos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. Lembrando que são mensagens gerais, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você e caso não tenha nada, você pode olhar os outros signos fortes do seu mapa ou dar uma olhadinha aqui na playlist, nos vídeos que já tem para o signo de vocês, que pode ter alguma coisa para você lá, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu espero do fundo do meu coração que você encontre aqui alguma mensagem que ressoe com o seu momento, com a sua energia e que te faça se sentir acarinhado e acolhido de alguma forma, tá bom? Muito importante que vocês assistam sempre até o final para que vocês compreendam melhor a mensagem e recebam todos os conselhos e direcionamentos que vão surgindo. Também é muito importante que vocês curtam, comentem e compartilhem aqui no vídeo, tá bom? Interajam aqui no vídeo, né? Para ajudar o impulsionamento do nosso canal, tá bom? Então vamos lá, vamos ver com qual grupo de virginianos nós vamos nos conectar hoje. Vamos lá? Mais uma. Vamos lá. O que nós temos para os virginianos hoje? Consciência, esquizofrenia e momento da colheita. O que mais? Ruptura, voltando-se para dentro, criatividade, não materialidade, estresse, repressão. No fundo do deck, compreensão. Vocês aqui, a primeira coisa que eu vejo aqui, virginianos, é vocês tentando se manter sãos, não sei se é assim que fala, mas vocês tentando se manter bem em meio à confusão ou em meio a alguma situação que está acontecendo na vida de vocês e que está, de alguma forma, colocando vocês entre a cruz e a espada, sabe? Pode ser uma escolha que você tenha que fazer ou um caminho que você não sabe por onde ir. E você está buscando dentro de você ou na espiritualidade, mas aqui muitos buscando, olhando para dentro mesmo, silenciando as situações, silenciando a opinião de algumas pessoas, silenciando alguns pensamentos autodestrutivos, tá? Para que vocês encontrem a melhor maneira para resolver essa situação. Vocês buscando aqui soluções criativas, vocês buscando se conectar com a criança interior, vocês aqui tentando se conectar com algum dom, com alguma vontade, com algo que vocês amam, vocês querendo realmente romper aqui com algo, mas buscando dentro de vocês a melhor forma de fazer isso, tá? Ou querendo dar uma guinada na vida de vocês, falando assim, do jeito que tá não dá mais, agora eu não sei quando que eu vou, quando que eu não vou, né? Não sei que lado que eu solto primeiro, não sei que lado que eu solto primeiro, o que eu corto primeiro, né? Vocês tentando aqui, ó, se conectar com as suas intuições para você finalizar um ciclo, ó. A carta de número 9 aqui. Para alguns, vocês querendo deixar um trabalho, tá? Vocês prontos para iniciar uma nova vida aqui, mas vocês querem fazer isso de uma forma, da forma correta, sabe? Porque vocês não querem mais se reprimir, vocês não querem mais se estressar, vocês querem fugir da competição, fugir da autocobrança, fugir da cobrança dos outros, sabe? Vocês cansaram de fazer tudo que vocês podem e mesmo assim não se sentirem felizes, não se sentirem reconhecidos, vocês se sentirem presos e amarrados por alguma situação, sabe? Pode ser um trabalho onde vocês sempre faziam tudo, davam o melhor de vocês, faziam coisas além das suas funções
e você não era reconhecido ou não recebia o suficiente por isso, tá? Ou se for uma outra situação, é algo que você estava perto de colapsar, tentando se manter, tentando ser visto, reconhecido, e mesmo assim você se frustrava. Tá? Então agora você está o quê? Silenciando essa situação. Você está abandonando essa situação, tá? Ó, você está se libertando. Olha embaixo. Renascimento. Alguns aqui se libertando de um relacionamento. Olha aqui a solitude. Você saindo de um relacionamento ruim, né? Estagnado, sem propósito. E agora iniciando uma vida de mudanças e de transformações. Que isso? Mudança e transformações. O seu processo, se o seu caso é um relacionamento, aqui, tá? Através desse período sozinho agora de autoconhecimento só, né? Aqui é alguém que vai passar um tempo só para fazer aprendizados que você precisa fazer sozinho. Não quer dizer que você não vá conhecer outras pessoas. Não, mas é necessário que você permaneça um tempo sozinho para que você faça aprendizado sozinho, tá? E se você já está sozinho, faça esses aprendizados. Ao invés de ficar só esperando o relacionamento, faça esses aprendizados sozinho, porque é através da sua solitude que você vai conseguir mudar a sua vida e transformar a sua vida da forma que você quiser. Você vai entrar no fluxo do universo. Olha aqui, gente. Ah, gente, pelo amor de Deus. Olha aqui, fluxo do universo e existência. É um processo aqui de você se realinhar ao todo, de você se realinhar à sua alma superior, de você se lembrar de quem você é, do tamanho que você tem, de quais são as suas possibilidades. Por isso que você está voltando-se para si. E aqui pode ser que você esteja fazendo cortes não em uma área só, mas em várias áreas, rompendo com vários condicionamentos, com várias situações onde você só se fazia mal, ó. Rompendo com vícios aqui também, deixando ir, se entregando mesmo ao universo. Renascendo para uma nova vida. Virginianos, do que é isso? Aqui, ó, mudança e transformação. O universo está falando assim, você quer o mundo? Eu te dou. Tá? Eu te dou não. Já é seu, basta que você se lembre, né? Basta que você se lembre que você pode ter o mundo, você merece ter o mundo. E merece ter o mundo. O que a gente quer dizer quando merece ter o mundo, né? O que você quer ter? O que você sempre sonhou? Isso pra você é o seu mundo, né? É o seu ideal de mundo. Se você quer, se você sonha, se você consegue pensar, se visualizar, você pode sim realizar. E você vai realizar, virginiano, você vai realizar. Não tenha dúvida. Se liberte-se dessas prisões. Ó, você está se iluminando aqui, virginiano. É um processo de despertar, de iluminação. Uau, que lindo! Vamos ver o que mais para vocês? O que mais então para os virginianos? O que mais então para os virginianos? Obstáculos passageiros. Esse período vai passar, né? Essa sensação de estar entre a faca e a espada vai passar. As falsidades. O que mais? Nossa, vocês bem confusos mesmo. Bem confusos mesmo aqui. Ó, os obstáculos, as falsidades e os ventos. Assim, a notícia boa é que vai passar, virginiano. Esse período de transição, né, que você está,
vai passar. É normal que você se sinta confuso, você se sinta em dúvida, tá? Aqui vocês realmente precisando ver a verdade de alguma situação ou de alguma pessoa. Ixi, olha aqui embaixo ainda as armadilhas, tá? Você planejando realmente sair dessa situação, você fazendo até aqui alguém visualizando esse futuro, né? Esse novo caminho, tá vendo? Você visualizando o novo caminho pra sair disso. Alguém aqui realmente saindo de um relacionamento onde foi traído de forma inesperada. Toda traição eu acho que é inesperada, algumas não, mas a grande maioria é. Mas foi assim como uma punhalada nas suas costas, né? E traição não só conjugal, pode ser entre amigos, né? De familiares. Você aqui revira a sua vida. É como se tivesse chegado um furacão na sua vida, levantou a poeira, levantou tudo, você viu tudo que você tinha que cuidar, que limpar. Sabe quando chega aquele vendaval que levanta todos os móveis e você vê toda a sujeirinha embaixo do tapete que você precisa limpar, que estava escondida, que estava camuflada e agora você precisa limpar? E isso te colocou no período de deserto, onde você se sente em escassez, porque é tanta coisa para você curar, tanta coisa para você limpar, né? Tanta coisa inesperada que surgiu, que você se sente confuso, você se sente assim incapaz até, né? Mas é a limpeza, né, virginiano? Para que você tenha um novo mundo de possibilidades. O que mais? Ó, caiu as armadilhas. Ela queria sair, né? Tem que sair. Aqui é a criança interior e a carta da chuva. Carta de Nanã. Temos carta de Nanã, temos carta de Yansan. Temos agora a carta de Oxum. O que mais? Temos carta de Xangô. Gratidão, a justiça vai ser feita. Caíram muitas, mas vou aceitar, tá? As ervas no fundo do deck. Aqui a carta dos sentimentos com as alegrias. Uau! Uau, uau, uau! Isso aqui eu sinto que é a confirmação que você vai conseguir se expressar, você vai conseguir, isso vai passar, você vai se realinhar com você mesmo, tudo vai voltar ao normal, nem tanto, porque vai ser um normal diferente, tá? Mas você vai cantar alegria, você vai voltar a ter esperanças, voltar a ver o lado bom da vida, o lado cor-de-rosa da vida. A sua vida daqui pra frente, depois dessa turbulência, vai ser outra, tá? Você vai reequilibrar o seu emocional, tá? Você vai ter novas situações, novas possibilidades que vão aquecer o seu coração, tá? Fique tranquilo. Tá, virginianos? Eu vou colocar essas aqui duas que saíram a mais. O que eles estão dizendo aqui? O que as cartas estão dizendo? Que você vai ser feliz conforme você vai... Aqui você está se reconectando com a sua criança interior, tá? Lembra que eu falei lá no outro deck que alguém estava se reconectando ou descobrindo um dom, descobrindo o que realmente ama, o que realmente faz feliz? Aqui, ó, através dessa conexão com essa... É de você curar traumas da sua criança interior, sim, mas é de você também se conectar com aquela esperança de quando você era criança, aquela vontade de viver, de conhecer, de crescer, de aprender, sabe? Pode ser, inclusive, que nessa nova vida você precise... Eu vi um áudio que eu já indiquei ele em alguns vídeos, porque pra mim foi incrível. Eu ouvi ele umas 2 vezes, 3 já, eu acho. E aí, em uma parte desse áudio, ele fala assim: você precisa planejar e sonhar com a sua criança interior. Você precisa sonhar e planejar com uma mente de uma criança. Por quê? Porque aquela mente onde tudo é possível, onde você não tem bloqueios, onde você não tem limites, né? Mas para agir você precisa ser um adulto, você precisa agir como adulto. Então se conecte com a sua criança para que você recupere seus sonhos, a sua vontade, a sua esperança. Mas na hora de agir, pegue toda a sua carga, todas as suas experiências como adulto e haja.
né? E aí, em uma outra parte, eles estão me lembrando, pode ser que sirva para alguém. Ele fala sobre o homem mau, né? O homem bom e o homem mau. O que é o homem bom e o homem mau? Lógico que é uma analogia, né, gente? Porque o bom e mal é subjetivo. Mas aí ele fala, sabe quando uma criança cresce, vai crescendo e tem aqueles sonhos e os adultos vão dando aquelas doses é quase que podando a criança, sabe? Limitando as possibilidades, porque uma criança, ela é totalmente alinhada com o todo, então ela é infinita de possibilidades, né? Ela acredita que ela pode realizar todos os sonhos dela. E os adultos, conforme vão ensinando e educando a criança, vai podando, né? E aí, no exemplo do áudio, ele dá, por exemplo, se uma criança fala com você que quer ser palhaço ou que quer ser lixeiro, né? Automaticamente o adulto vai podar. Não, você tem que ser isso, não, você tem que ser aquilo. Esse seria o homem mau, que poda a criança. E o homem bom seria aquele que dá mais possibilidades para a criança. Então, se uma criança chega e fala que é um palhaço, o homem bom apoia. Sim, você pode ser um palhaço, você pode ser um grande comentarista, um grande comediante, você pode ter o seu circo, você vai aprender, você vai ter o circo mais famoso do mundo. Se a criança chega e fala que quer ser gari, o adulto bom, o homem bom, fala, tudo bem, meu filho, você pode começar como gari, depois você vai construir a sua empresa de reciclagem, vai ter uma grande empresa. O adulto bom é o que dá mais possibilidades. E aí, no final, ele questiona. Mas nós não estamos falando de uma criança. Nós estamos falando de você. Então, quem foi o homem mau na sua vida? Quem foi na sua vida, eu tô até arrepiada, quem foi na sua vida que te limitou, que te podou, que podou os seus sonhos, que fez com que você deixasse para trás coisas achando que não eram possíveis? Agora é hora de você curar essa situação, de você olhar para esse passado, olhar para essa criança que foi podada e recuperar-se, porque é isso que vai te fazer feliz, é isso que vai trazer a justiça para sua vida, é isso que vai fazer com que você viva uma vida sem desgastes, para que você contorne esse obstáculo que colocaram na sua vida, uma crença que colocaram na sua vida e que vem te fazendo sofrer. Por quê? Porque você sabe que você pode mais. Você acredita que você pode mais. E você realmente pode mais. Tá? Então agora é hora de você botar fim a essa vida de limitações, virginiano. Tá? Você pode realizar os seus sonhos, por mais... Porque se Deus colocou esse sonho no seu coração, é porque você veio para realizá-lo. Tá? E toda vez que o homem mau limita o sonho de alguém, ele está limitando uma possibilidade de Deus se expressar, né? Por isso até que nós adultos temos que ter muita cautela, muito cuidado quando nós, ao educar uma criança, podamos os sonhos dela, né? Se a criança está sentindo aquela necessidade, aquela vontade, aquele sonho, foi porque Deus quis que ela se expressasse daquela maneira. Então vamos confiar nos planos de Deus, né? E vamos fazer uma retrospectiva para ver quais foram os nossos sonhos, quais foram os homens maus que tiveram na nossa vida, né? Olha aqui. O mau uso do poder e não mente. Vamos realmente pensar, meditar sobre quais foram os homens maus que tiveram em nossas vidas, que nos podaram, que nos limitaram. Vamos deixar para trás e vamos recuperar a nossa crença e a nossa atenção em nossos próprios sonhos, em nossas próprias vontades. O que eu realmente quero fazer, o que eu realmente acredito, o que eu realmente quero para minha vida. Vamos colocar fim, limitar, dar um basta em situações que não condizem, que não nos fazem bem, que só nos fazem sofrer, que só nos causam raiva. Vamos sair disso. Vamos deixar isso para trás. Tá? Vamos tirar agora a última cartinha para vocês, virginianos. Vamos ver aqui com esse oráculo qual é a energia que você precisa trabalhar nos próximos dias. Tá? Uma afirmação que você pode fazer, meditar sobre ela.
Caiu uma no chão. Vamos lá, caíram duas, eu vou aceitar as duas, tá? Teve um signo, acho que foi o de Escorpião, que caíram 4 cartas e eu queria no máximo 2, né? E falei, não vou aceitar. Devolvi as cartas, embaralhei e tirei. Você acredita que caíram as mesmas cartas? Então agora eu aceito, né? Porque agora quem tem juízo obedece. Eu sou cativante, eu sou atraente. Embora sinta que devo estar escondida dentro de uma árvore, lembro-me que sou procurada e minha presença traz luz. Fui feita de maneira muito mais bela e com mais alegria do que a árvore em que me sento. Ou seja, você está se limitando e se ancorando em crenças ou em visões sobre dos outros em relação a você. Agora você precisa deixar silenciar, lembra da carta do voltando-se para dentro? Silenciar a opinião dos outros para você olhar para você e descobrir quem você é. Descobrir as suas potencialidades. Eles falaram assim aqui no meu ouvido. Pare de acreditar no que os outros dizem sobre quem você é. Descubra-se. Reconheça-se. Diga você a eles quem você é. Não aceite que eles digam quem você é. Entende? Saia dessa frustração, dessas limitações que te colocaram. Você é maior que isso, você está acima disso. Está acima disso, tenha certeza. Virginianos, tenha certeza. A outra, me sinto equilibrado, equilibrada. Tudo está calmo e sereno. Tudo está equilibrado e em seu devido lugar. Eu paro para ouvir e me concentrar e me centrar antes de continuar nadando. Nadando porque aqui na imagem é uma sereia, né? Antes de continuar vivendo, antes de continuar fluindo pela vida, tá? Então é como se você fosse sair disso, dessa frustração, desse sentimento de incapacidade, né? E fosse entrar nisso, essa é a sua nova vida, onde você se sente equilibrado, capaz, conectado com o universo, com Deus, com a espiritualidade, com você mesmo, sobretudo. Tá bom, virginianos? Então é isso que eu vejo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo no card, na descrição do vídeo, vocês encontram informações sobre o canal, encontram os meus contatos, tá bom? Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, que é muito importante pra mim. E um grande beijo, até a próxima tiragem.